Boa noite, doutores, doutoras, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula. Como eu disse ali na nossa mensagem no chat, eu estava com saudade das nossas aulas já, tanto tempo aí sem nos ver, então sejam sempre muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem, doutor Flávio? Está vendo aí a tela compartilhada? Boa noite, doutor. Tá tudo ok? Maravilha, então, pessoal. Aula gravando, sempre à disposição de vocês. Fiquem à vontade para perguntar, para participar, sempre quando vocês quiserem. Nós vamos falar hoje, então, a partir aí do artigo 41 até o artigo 62 do Código de Processo Penal. Então, nós vamos falar hoje de um modo mais extenso sobre o desenvolvimento ali do conteúdo que nós já vimos falando do Código de Processo Penal. Aqueles que quiserem acompanhem comigo pelo código, mas todos os artigos estão aqui citados na íntegra para que nós possamos fazer as análises. É uma aula um pouco mais leve, é uma aula um pouco mais rápida aí, até porque é um conteúdo que nós já falamos ali de uma forma inicial na introdução dos nossos estudos. Então fica aí esses detalhes, pessoal. No final da aula, se alguém tiver alguma dúvida aí com relação às notas, aquilo que já foi lançado no sistema, eu estou à disposição, Se não, se faltou alguma nota para ser lançada, vai ser lançada ainda amanhã. Vamos lá. Bom, o artigo 41, ele trata aqui dos requisitos necessários para que a petição inicial da ação penal possa preencher ali todos esses requisitos, então. Então, ele vem dizer que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais ele possa ser identificado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, aqui nós estamos observando dos requisitos da ação penal. Esse é o grande objetivo desse estudo, é tratar dos requisitos da ação penal. Se na petição inicial esses requisitos já não foram preenchidos, então, logicamente, que essa ação penal não tem como prosperar. Então, nós sabemos já, não é novidade para nós, que a ação penal ela se inicia por meio de duas possíveis petições. Seja a petição de denúncia, que só pode ser elaborada pelo Ministério Público, ou a queixa-crime, que é elaborada pelo advogado, representando ali os interesses do querelante, ou seja, da vítima. Essas petições elas vão, então, se distinguir, elas terão ali cabimento no tocante ao tipo de ação penal do qual se trata aquele processo. Se é uma ação penal pública, se é uma ação penal privada. Então, nós temos essa distinção entre as petições. No tocante aqui à denúncia, eu cito aí o disposto no HC 144.234 de 2019, quando o STF diz: não se revela inepta denúncia que, observados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narra de forma precisa e individualizada as condutas atribuídas e delimitada ao conteúdo da acusação veiculada. Por quê? É importante citar esse julgado do STF. É importante porque num crime onde não há concurso de agentes, é fácil. Agora, imaginem, conforme nós já tratamos aqui, num crime onde nós temos diversos agentes criminosos que praticaram condutas diferentes, muitas vezes em momentos diferentes. Então, é importante que os pressupostos dessa ação sejam aí observados. E tudo isso está de acordo com as outras jurisprudências aí que nós juntamos. Bom, a queixa em si, mais uma vez falando, ela é a petição inicial da ação penal privada, que é elaborada pelo advogado em representação ao direito do querelante. Então, este é um outro objetivo que nós temos, é uma outra forma de nós aqui observarmos. É lógico, que quando nós tratamos de petição inicial da ação penal, nós estamos diante aí, também da garantia da preservação do contraditório e da ampla defesa. Então, ou seja, nós temos que garantir também que o contraditório e a ampla defesa sejam
aí resguardados, né? Por quê? Porque se eles não forem resguardados, logicamente que nós estamos também por ferir ali preceitos constitucionais. Então, este também é um outro objetivo que nós temos, que é a garantia, né, da ampla defesa e do contraditório. E ela só acontece quando os requisitos da inicial da ação penal são, logicamente, ali observados. Então, esse é um outro pressuposto extremamente importante, né? No caso de denúncia genérica, na hipótese do artigo 29 do Código Penal, ou seja, no concurso de pessoas, logicamente que, dependendo da condição, né, dependendo da atuação e do nível de responsabilidade dos autores, na condição e na divisão entre autor, coautor e partícipe, né, a doutrina vem compreendendo, a doutrina vem aí entendendo ser possível que ela seja admitida de forma genérica, né, em relação aos coautores e aos partícipes, quando não se conseguir, por absoluta impossibilidade, identificar claramente a conduta de cada um num cometimento da infração penal, embora se tenha prova suficiente da concorrência de todos. Então, ou seja, se tem prova absoluta de que eles concorreram, mas não se sabe exatamente qual é a responsabilidade de cada um deles no tocante ali à prática do ilícito, né? Então, é possível, nessas hipóteses, se bem que esse é um ponto ainda muito questionado nos nossos tribunais, sobre a possibilidade de haver essa denúncia genérica, mas a doutrina, de forma minoritária, já vem aí aceitando dessa forma. E ela cita até 3 hipóteses aqui em que se poderia ter aí o acolhimento de uma denúncia genérica. Primeiro, quando é impossível delimitar com precisão a conduta de todos os autores e partícipes. Segundo, seja devidamente provado o envolvimento de todos os denunciados no crime. E terceiro, não se impute conduta a quem somente se supõe ser autor ou partícipe, né? Por outro lado, quando há elementos suficientes na investigação para individualizar as condutas, a denúncia genérica torna-se inadmissível. Então, olha aqui um ponto importante, né? Ou seja, quando na investigação você tem essas informações e o promotor não as inclui nessa petição inicial, aí essa denúncia ela é inepta. Quando não se tem essas informações, ou seja, quando no bojo dos elementos de informação do inquérito policial não se tem essas informações, aí a doutrina até que admite a denúncia genérica. Ela é correta? Não, né? Mas nessa situação ela até pode ser admitida, que é aí a jurisprudência do STJ, quando diz que pontue-se a necessidade de distinção conceitual entre denúncia geral e genérica, essencial para aferir a regularidade da peça acusatória no âmbito das infrações de autoria coletiva, e em especial nos crimes societários, né, que são aqueles cometidos por representantes, administradores, diretores e assim por diante, da pessoa jurídica, em concurso de agentes. Então, ele traz aqui para nós a distinção entre conduta geral e conduta genérica. Então, é extremamente importante também que nós possamos observar, que nós possamos aqui admitir essas questões, ou seja, o fato de que deve-se ter como finalidade, deve ter-se como objetivo a identificação do fato criminoso. Então, esse é um fato também extremamente importante, que nós devemos aí compreender, que nós devemos aí observar. Uma outra questão aqui que nós devemos trazer à tona, dentre essa distinção de denúncia geral e denúncia genérica, né? A denúncia genérica é aquela que não traz informações pormenorizadas ali sobre o fato. Já a denúncia geral é aquela que traz as informações no contexto próprio do que é trazido pelos elementos de informação, do inquérito policial, né? Então, esse é um fato extremamente relevante quando nós analisamos
essa questão. Bom, na sequência aí, vamos vendo outros pressupostos nesse mesmo contexto. Concisão da denúncia ou da queixa, ou seja, o quanto ela tem que dizer, né? Esse é um fato que nós também devemos aí observar. Ela pode ser concisa, ela pode ser diminuta, ela pode ser objetiva. Qual é o nível de objetividade da denúncia ou da queixa? O nível de objetividade é aquele que não impeça, é aquele que não iniba o exercício do contraditório e da ampla defesa, ou seja, aquele que não esconda informações que já estão presentes nos elementos de informação e que possam ser ali, então, ventiladas no futuro. Então, esse é um fato também extremamente importante, né? Ou seja, a questão dessa petição inicial, ela deve avaliar ali as provas, né, que estão presentes, ou pelo menos os indícios de provas que podem aparecer, que podem surgir ali já no momento inicial das investigações, conforme diz aí a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apesar de o artigo 41 do Código de Processo Penal aludir à exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso, então, apesar de, não há necessidade de minúcias, devendo o denunciante ou querelante primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo réu para não tornar a peça inicial do processo uma verdadeira alegação final. Olha como essa jurisprudência ela é importante, pessoal. Por quê? Porque nós estamos no início do processo. Nós temos os elementos de informação, mas o conjunto probatório em si, né, do qual o magistrado deve se basear no momento da sentença, ele vai ser produzido durante o processo, né? Então, é importante que nós tenhamos essa observação, é importante que nós tenhamos essa concepção, né? Que na petição inicial da peça acusatória, é importante demonstrar o quê? Os indícios de autoria e a certeza da materialidade, né? Na defesa inicial também, só para frisar, para fazer esse comparativo, nós devemos alegar o que? As matérias preliminares em relativo à ausência de condições da ação, né? Então, são questões preliminares, você não vai abordar o mérito ali no início. Então, esse é um fato importante. Agora, nas alegações finais, ou seja, lá depois da instrução processual, lá ao final dessa fase do processo, aí sim, né, o Ministério Público já de posse dessas informações colhidas sobre o manto do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, durante o momento adequado para a confirmação e produção de provas, aí sim, né, nas alegações finais você vai atacar o mérito, seja para a condenação, seja para a absolvição. Então, percebam essa distinção. Conseguem compreender, né, que na petição inicial deve ser demonstrado apenas, né, petição inicial da ação acusatória, a materialidade e a autoria, ou indícios de autoria. Já depois da instrução processual, aí sim, nas alegações finais, que sejam oralmente ou por meio de petição escrita, que se leva o nome de memoriais, aí sim você vai atacar o mérito com base nas provas produzidas durante o processo. Então, esse é um fato extremamente importante, né? E fica aqui nossos parabéns aqui a essa jurisprudência. Defesa quanto aos fatos alegados e não em relação à classificação. Isso é extremamente importante também, por quê? Né? Porque conforme todos nós sabemos, quando a regra geral do direito é dá-me os fatos que eu te darei o direito. Então, esse é um fato importante. A partir do momento em que se vai impugnar, que se vai apresentar uma defesa contra aquela peça acusatória, você vai ali agir contra os fatos apurados, e não em si contra a classificação. Por quê? Porque a classificação, ela ocorre pelo olhar do acusador.
né, a classificação ela pode ser alterada, ela pode ser compreendida de uma forma diversa pelo julgador, né? E é isso que nos importa, é essa compreensão, é essa observação que o julgador vai ter daquela peça acusatória. Então, esse é um fato extremamente importante, ou seja, né, a questão de que nós devemos nos opor contra o fato, né, contra a narração da ilicitude, da conduta, contra as elementares daquela conduta ilícita, né? Aí, relembrando o preceito do direito penal. Então, esse é um fato também extremamente importante. Então, a oposição ocorre contra os fatos e não contra a classificação jurídica oposta ali pelo acusador, né? E nessa mesma linha, o TRF4 diz que o aditamento feito à denúncia não justifica a realização de um novo interrogatório nas hipóteses em que tenha sido preservada a descrição primária da exordial acusatória, ou seja, o fato, né? Conferindo-se tão somente nova classificação aos fatos narrados. Então, se mudar a classificação, não muda os fatos. Né? Essa é uma questão importante, é uma compreensão, é uma interpretação sobre os fatos. E é isso que nós devemos levar aqui em consideração. É isso que nós devemos observar quando nós tratamos aí da apresentação da defesa, né? Daquele contraditório que existe contra a petição acusatória. Classificação do acusado. Então, o que é a classificação? Né? Envolve todos os elementos capazes de identificar o indivíduo. Logicamente, quando nós falamos em qualificação, prestem atenção na diferença. Qualificação, né? O que é a qualificação, pessoal? Qualificação, normalmente, são os elementos formais da identificação do indivíduo. Fulano de tal, portador do RG tal, do CPF tal, residente na rua tal, filho de fulana, filho de ciclano, né? Então, essa é a qualificação que nós normalmente conhecemos. Mas nem sempre o acusador tem essas informações. Nem sempre essas informações são obtidas durante o inquérito policial. Então, aqui pode-se utilizar de outros termos, pode-se utilizar de outros métodos na identificação do indivíduo. Né? Na medicina legal, eu sou professor de medicina legal também, lá nós estudamos a diferença entre identificação e identidade. Né? Então, ou seja, às vezes eu não tenho a identidade da pessoa, às vezes eu tenho só a identificação. Né? É aquela velha música, né? Moreno alto, de olhos claros, né? De 80 quilos, com tatuagem, ou, né? Mulher morena, de olhos verdes, né? E assim por diante. Ou seja, então o que nós temos, o que importa é poder identificar aquela pessoa, é poder distinguir aquela pessoa na multidão pelas suas características que possam ser aí observadas, a fim de que, né, a pessoa possa ser individualizada. O grande problema, e nós vemos muito isso aqui no Brasil ainda, são os homônimos, ou seja, pessoas que, por terem uma aparência muito semelhante a outras pessoas, são processadas sendo inocentes, ou pessoas que têm nomes idênticos a outras pessoas também são processadas sendo inocentes. E até provar, né, como o velho ditado diz, até provar que focinho de porco não é tomada, o cara já tomou uma cana, o cara já ficou preso e está respondendo um processo. E isso é muito comum acontecer. Tivemos casos aí noticiados na mídia recentemente, né, de um fato que aconteceu dessa forma, até, salvo engano, retratado aí nos telejornais. Então, aqui ele vem complementar aquilo que eu estou dizendo, né, e isso é importante, ou seja, nós temos métodos da identificação da pessoa, né, seja pela determinação física do autor do fato, razão pela qual torna imprescindível a sua identificação dactiloscópica, ou seja, a colheita da sua impressão digital para que ela seja comparada, né, com a pessoa que ele diz que é. Ele pode estar dando ali, por exemplo, uma identidade falsa.
quando preenchidas as situações lá da Lei 12.037 de 2009. Lembrando ainda que o artigo 259 do Código de Processo Penal diz que na impossibilidade da identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos, não restará ação penal quando certa a identidade física. Não retardará a ação penal. Perdão, não retardará, não parará a ação penal. Né? Eu posso não saber o nome, eu posso não saber os seus documentos, mas a pessoa foi presa em flagrante praticando um crime. Então, isso não vai impedir que ela seja processada e condenada pela prática deste ilícito. Então, esse é um fato também aí extremamente importante. Classificação do crime, pessoal. O que é a classificação do crime? Né? É o amoldamento da prática de uma conduta a um dispositivo legal. Ou seja, né, matar alguém. Matar alguém é aquilo que está descrito no artigo 121 do Código Penal. Ou seja, então, essa classificação do crime é pegar o caso concreto, aplicar ele no Código Penal, encontrar um tipo penal semelhante à sua descrição, né? E, logicamente, observar ali a presença de circunstâncias agravantes, atenuantes ou qualificadoras para aquele ilícito. Então, a classificação do crime é, na verdade, a busca da tipicidade daquela conduta. Erro quanto à classificação. Pessoal, esse aqui é um erro formal, né? Por que é um erro formal? Porque o fato aconteceu. Né? Então, seja, no caso ali do exemplo do furto, do artigo 155, mas se ao furto, obter para si ou para outra em coisa alheia móvel, estiver associado uma grave ameaça ou uma violência, eu já não tenho furto mais, eu já tenho roubo. Às vezes, inicialmente, não se tem a informação, por exemplo, de uma grave ameaça, e essa informação vem durante o processo, né? Por exemplo, no momento do interrogatório da vítima, né? Perdão, das declarações da vítima, interrogatório do acusado. E a vítima fala, então, naquele momento eu fui ameaçada, mas ela não tinha dito isso na delegacia. Então, o furto passa a ter aqui uma nova classificação, que seria o roubo. Por quê? Porque encontra-se aqui uma elementar que não se sabia estar presente até aquele momento. Agora, o fato mudou? Não, o fato não mudou. Né? Ainda assim, a vítima perdeu o objeto de sua posse ou propriedade para outra pessoa de forma furtiva. Então, por isso, de forma sorrateira, por isso que nós temos aí, então, a presença, né, do tipo penal, de um crime contra o patrimônio. Mas, dentre os crimes contra o patrimônio, nós podemos ter também aí essa modificação, esse erro quanto à classificação do delito. Por que o rol de testemunhas é facultativo? Porque nem sempre tem testemunhas. Né? Se fosse um requisito obrigatório, todo o processo tinha que ter testemunha. Mas nós sabemos que não existem processos que não têm testemunha. Quando eu falo testemunha, pessoal, não estou falando de testemunha referencial. Eu nem recomendo que vocês, como advogados ou promotores, arrolem testemunhas referenciais. Eu, como advogado, evito. Por quê? Porque a testemunha referencial não sabe nada do fato. Para dizer que a pessoa é boa, trabalhador, bom pai, bom filho, ela pode fazer simplesmente uma declaração e assinar com o próprio punho, né? Porque vai chegar lá no dia da audiência, de instrução e julgamento, o juiz vai perguntar, fulano, o que você sabe do fato? Nada. O que você sabe do fulano? Bom pai, bom filho, mas o que é que isso tem a ver com o fato? Nada. Né? Isso tem a ver lá com, no caso de condenação, com a dosimetria da pena, para talvez ter uma pena base menor, só isso. Então, eu particularmente, vocês podem juntar quantas declarações vocês quiserem. Por exemplo, eu já juntei um abaixo-assinado com mais de 2.000 declarações dizendo, né, nome, RG, CPF, que conheciam fulano há tanto tempo, sabia que era uma pessoa trabalhador, honesto, cumpridor das suas obrigações, que não era envolvido em práticas criminosas, né? Então, ou seja, que praticava ações sociais na sociedade, que doava dinheiro para a LBV, que doava dinheiro para a PAI, que contribuía com o lar dos velhinhos. Excelente isso, juntem tudo isso no processo. Tá? Mas não há necessidade de arrolar essas pessoas que não sabem nada do fato para comparecer na audiência de instrução e julgamento. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo, professor.
Maravilha, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou no pique, eu estou no gás hoje e nós vamos seguir, hein? Qualquer coisa vocês me interrompem aí, eu estou descansado e a gente vai aproveitar para fazer aqui a nossa aula render. Por isso, mais uma vez, que o rol das testemunhas ele é facultativo. Não sendo testemunha do fato, nem recomendo aí que vocês arrolem testemunhas. Testemunha referencial junta certidão no processo, tá? Junta certidão lá a sua defesa preliminar ou a sua defesa prévia no caso de tráfico de drogas. Aqui mesma coisa. Vamos continuar aqui. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Não é novidade para nós, né? Sabemos que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, né? Ele é o titular para propor ação penal, mas o direito não é dele, o direito é do Estado, né? A partir do momento em que o Ministério Público observa, ele não é obrigado a denunciar ninguém, mas a partir do momento em que ele observa que estão presentes os requisitos da ação penal, ou seja, indícios de autoria e de materialidade, e propõe a ação penal, ele não pode desistir. Caso ele se convença durante a instrução processual que de fato aquela pessoa não praticou aquele crime ou não deva ser condenada por aquela conduta, ele deve se manifestar nesse sentido. Então ele pode denunciar alguém e depois ir lá nas alegações finais e pedir absolvição? Pode, tá? Mas para isso o Ministério Público tem que ter coragem para fazer isso, né? Tem que ter autonomia para fazer isso. Mas é uma obrigação que assim ele o faça, já que ele é um perseguidor da justiça e não da condenação. Então, esse é um grande objetivo do artigo 42. Né? Depois que propõe, ele não pode desistir da ação penal, diferentemente na ação penal privada, em que o querelante pode desistir da ação penal. Nós veremos essas circunstâncias posteriormente. Nessa hipótese aqui, o Ministério Público não pode desistir. Caso ele se convença de forma diferente, até pode pedir a absolvição. E assim deve fazer quando convencido desta hipótese, né? E aí nós estamos diante, então, de tudo isso que eu já disse para vocês, do princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal. Percebam que em direito penal e em processo penal, as fontes do direito são fundamentais, né? Os princípios, os costumes, eles são fundamentais. Eles só não superam a lei, mas eles são fundamentais para a compreensão da lei, para a interpretação da lei. Por isso que nós temos sempre que estudar aí os princípios e os costumes, normas, costumes e assim por diante, né? Lembrando mais uma vez que nós estamos diante daquele impasse lá do artigo 28, né, do Código de Processo Penal, onde trata do arquivamento do inquérito policial, né? Nós já tivemos a mudança no Código de Processo Penal, mas a eficácia desse novo dispositivo atribuindo a responsabilidade do arquivamento ao Ministério Público, seja em seu órgão local de primeiro grau, né, o promotor de justiça, ou no caso de segundo grau, ainda está com eficácia suspensa pelo ministro Fux, tá? Então, ainda quem responde, quem compete o arquivamento de inquérito a homologar esse pedido é o juiz, tá? Mas, lembrando aí, observando aí que isso está prestes a mudar. Suspensão condicional do processo, importante aqui também. O Ministério Público apresenta a denúncia, né? E já verifica, por exemplo, a presença dos requisitos, ali é o caso concreto, do artigo 89 da Lei 9.099. Fica aí a indicação de leitura, artigo 89 da Lei 9.099/95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, estando presentes os requisitos do artigo 89, o Ministério Público já lhe apresenta a possibilidade, na própria denúncia, do sursis, da suspensão condicional do processo. Ou seja, suspende-se o processo mediante o fato de que o denunciado deverá concordar com as condições impostas. Qual a vantagem do sursis processual? Nós temos dois sursis, sursis processual e sursis penal. Sursis processual suspende o processo.
Sursis penal suspende a execução da pena. Então, no sursis processual, nós não temos condenação, tá? Essa pessoa não terá ali, na sua ficha, nos seus antecedentes criminais, não terá condenação registrada. Então, isso é importante, não perde a primariedade. Então, é fundamental que esses requisitos sejam aí, então, observados, tá? Na sequência, artigo 44, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependam de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Então, tratando aqui, vamos lá. Tratando aqui da queixa-crime, né? Quem é que tem, então, que peticionar? O procurador. Quem é o procurador? O advogado, aquele que tem o jus postulante, né? Lembrando que no instrumento de procuração, ou seja, no instrumento de mandato, né? Deve ali constar o quê? Deve constar, logicamente, os dados do querelante e a menção do fato criminoso, ou seja, é uma procuração específica para a apresentação de queixa-crime relativa àquele fato específico. Então, esse é um outro requisito, esta é uma outra hipótese aí que nós temos no tocante à queixa-crime, tá? Então, ela poderá ser dada por procurador? Pessoal, na verdade, aqui é um poder-dever, né? A partir do momento em que o querelante, não sendo advogado habilitado, não tem capacidade postulatória, deve aí o procurador, né, ter esses poderes. Né? Ele fala que poderá, por quê? Nós temos que entender que esse poderá, existe a hipótese aqui, por exemplo, da Defensoria Pública, do defensor dativo, né? Onde essa representação processual ela é suprida por uma determinação do próprio juiz que o nomeia para atuar naquele processo e daquela forma. Então, por exemplo, quando eu atuava, hoje eu não atuo mais pela Defensoria Pública, né? Pelo convênio que existe entre a OAB e a Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo. Mas quando eu atuava, eu não precisava fazer uma procuração específica, né? O próprio juiz encaminhava para a OAB fazia o ofício de indicação com a procuração. Então, não era necessidade que eu fizesse uma procuração específica, mas sendo um advogado particular contratado, existe a necessidade desse instrumento de mandato específico que preenche esses requisitos para que esse procurador com poderes especiais, né, não são poderes genéricos, não são poderes gerais, como outras procurações. Por exemplo, uma pessoa me contrata num crime, por exemplo, de furto para eu defendê-lo, ou numa Maria da Penha para eu defendê-lo, né? Outorga poderes para que o advogado apresente todas as defesas necessárias no processo tal, que corre pela vara tal, ponto. Não há necessidade de especificar. Agora, numa procuração referente a uma ação penal privada, na prática, para apresentação de uma queixa-crime, a procuração, né, esse mandato tem que outorgar poderes especiais, né? E é importante também que a vítima se responsabilize sempre e claramente pelos termos que é oferecida a queixa, seja quando constitui pessoa para representar seus interesses, seja quando constitui diretamente advogado para fazê-lo, né? Então, o que ele está trazendo para nós? Querelante pode outorgar a procuração para uma outra pessoa, para essa pessoa atuar como querelante no processo e contratar um advogado? É isso que ele está dizendo, né? Eu, como advogado, recomendo e oriento vocês que peguem o ciente e de acordo do seu cliente, do querelante, na sua queixa-crime. Por quê? Porque depois ele vai dizer que não entendeu, ou ele vai chegar lá na hora da audiência, vai dizer que não te disse aquilo, né? E é importante que você tenha aí essa confirmação do que ele disse, né? Por exemplo, um cliente essa semana disse, olha, eu preciso pegar a assinatura do senhor, um ciente de acordo com o que o senhor está declarando aqui nessa petição. Ele falou, não, doutor, eu não assino. Eu falei, se o senhor não assina, eu também não assino. Se o senhor não assume a responsabilidade pelo que o senhor disse, como é que eu, advogado, vou assumir essa responsabilidade, né? E nós temos que ter a coragem de dizer, não faço, né? Vocês têm que fazer dentro da legalidade, se preservando profissionalmente, com as devidas garantias,
né, que lhes são inerentes. Então, ou seja, tenham coragem de dizer não, não faço, não assino, se você também não assinar. Você está declarando um fato. Se você não assina, por que eu tenho que assinar? Depois você não cumpre e o advogado fica de mentiroso? Então, e a dica prática, né, residual sobre a queixa-crime. Quanto a esses poderes especiais, eles são, logicamente, ali outorgados por meio da assinatura da vítima diretamente na queixa. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, né, façam, colham essa assinatura. Né? O médico ele tem por comum fazer a anamnese dos seus pacientes. Pesquisem sobre a anamnese. O advogado também tem que fazer a anamnese dos seus clientes. Ou seja, o cliente chegou no escritório, converse com ele, vá anotando tudo que ele está dizendo. Com a autorização dele, você pode gravar ele contando a história para você, até para que você tenha essas informações futuramente, quando tenha que peticionar naquele processo. Seja para dar entrada na queixa-crime, seja para fazer uma defesa. Né? E confirme com o seu cliente, olha, a nossa consulta vai ser gravada, o senhor está consciente, o senhor autoriza, grave ele dizendo que está consciente, que autoriza. Ou se você fizer por escrito um relatório do que ele está dizendo, ao final pegue a assinatura dele, olha, o senhor está dizendo isso, lê aquilo que o senhor disse, é isso mesmo, quer mudar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa? Tenham sempre essa cautela, pessoal, tenham sempre essa cautela. Querelante por querelado, né? Importante aí nós observarmos também a nomenclatura que as partes levam no processo crime, né? O Ministério Público é o titular da ação penal, ele é o denunciante, a pessoa que está sendo denunciada, ela é o denunciado. Na queixa-crime, a vítima é o querelante, né? O autor do fato é o querelado. Então, nós temos que estar sempre aí atentos a esses critérios aí da nomenclatura, né, que se dá aos indivíduos na ação penal. Então, fiquem, logicamente, aí sempre atentos a utilizarem os termos corretos quando da manifestação no processo crime, tá? Então, isso é um fato importante. Desnecessidade de descrição pormenorizada do fato criminoso. Já falamos bastante sobre isso lá na denúncia. Aqui eu vou apenas frisar que você não precisa dar detalhes. Por exemplo, o criminoso estava com a camisa azul e a calça marrom. Só se esse for um fato relevante para a demonstração da responsabilidade dele. Do contrário, existem fatos que são relevantes para o processo e existem fatos que não são relevantes para o processo, né? Para propor, por exemplo, a ação penal privada contra fulano pela prática do crime de calúnia, consistente em atribuir ao querelante, né, o cometimento de sonegação fiscal, sabendo-se o mesmo ser inocente. O que é importante? Dizer que ele disse, demonstrar que ele, de fato, aí praticou a calúnia por meio de redes sociais, por meio de testemunhas, por meio de documentos. Então, a demonstração, como eu sempre digo, a demonstração da materialidade e a indicação de quem é o possível autor daquele crime. Até porque denunciar alguém e apresentar uma queixa-crime contra alguém não é uma certeza absoluta de que, de fato, aquela pessoa é culpada. Até porque ainda, por mais que muitas pessoas esqueçam, ainda vige o princípio da presunção absoluta de inocência, no qual o acusador tem que fazer prova da culpabilidade do acusado. Compete ao acusador provar aquilo que diz. Né? Nós não temos uma inversão do ônus da prova aqui. Né? Nós não temos aquilo que acontece na Justiça do Trabalho ou no direito do consumidor, no tocante aqui ao fato de que o acusado é que tem que provar que é inocente. Ao contrário. Aqui não existe inversão do ônus da prova. Aqui o ônus da prova compete a quem alega. Então, se o acusador, seja o querelante ou o Ministério Público, acusam alguém da prática de um crime, a estes cabe a prova dessa conduta. Né? É possível que exista necessidade também na ação penal privada de um inquérito policial? Existe, é possível. Tá? O inquérito policial, como nós já vimos, o inquérito policial ele é dispensável, não é obrigatório.
desde que todos os fatos relativos à prática do ilícito estejam presentes. Agora, se há necessidade de novas diligências ou de investigação, pode sim haver ali a necessidade de diligências, pode haver ali a necessidade de apuração por meio de um inquérito daquela ação penal. Então, não é dispensável, se for necessário, o inquérito policial. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Nós já vimos, o Ministério Público não pode apresentar a queixa-crime. O Ministério Público não é titular da queixa-crime, assim como o querelante não é titular e não pode apresentar denúncia. Mas o Ministério Público, a custos legis, né, o Ministério Público, como fiscal da lei, pode intervir na ação penal privada, né? Ele pode intervir para garantir, mais uma vez, a legalidade daquele ato. E é isso que diz aí o artigo 45. Então, ele, se ele, né, intervém aí por meio do aditamento, por meio de acrescentar, de modificar aquela queixa-crime de algum modo, logicamente que ele fica responsável por aquilo que ele fez. Né? Por isso que aqui é garantido ao Ministério Público intervir em todos os termos subsequentes do processo, como fiscal da lei, custos legis. Aqui eu já expliquei, então. Intervenção obrigatória ou facultativa, né? O Ministério Público ele tem que intervir ou ele pode intervir? Ele deve intervir ou ele pode intervir? Isso é uma pergunta interessante, capciosa, né? Embora parte da doutrina sustente que o Ministério Público somente intervém obrigatoriamente na ação penal privada, quando se tratar de subsidiária da pública, sendo facultativa a sua participação no caso da ação exclusivamente privada, né? Então, ou seja, aqui é a posição majoritária quanto a esse fato, em que ele deve intervir quando essa ação penal privada ela é subsidiária da pública, e ele poderia intervir nos demais casos. Por que eu discordo? Porque o Ministério Público não tem essa facultatividade no tocante ao fato em que ele é fiscal da lei, que ele representa o Estado, pelo fato em que essa pretensão punitiva é o monopólio do Estado. A partir do momento em que nós abandonamos, né, a vingança privada, o Estado tem esse monopólio no tocante à punição. E o Ministério Público, como fiscal da lei, né, e o perseguidor da justiça, deve intervir em todas as hipóteses quando ali ficar observado, né, que algum procedimento ou que algo não deveria estar daquela forma. Então, necessita funcionar sempre o Ministério Público a custos legis, zelando pelo seu correto desenvolvimento processual, uma vez que a pretensão punitiva pertence ao Estado, o Ministério Público pertence ao Estado, né, representando toda a sociedade naquele ato. Então, essa é uma outra prerrogativa em que nós observamos nesse contexto. Artigo 46 do Código de Processo Penal. Artigo 46 do Código de Processo Penal diz que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, né? E contado aí da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. E de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado, né? Contado também deste mesmo lapso temporal, da data em que ele recebe os autos de inquérito policial lá em seu cartório. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público novamente receber os autos, né? Só que aí, levando-se em consideração o fato de estar preso ou de estar solto. Sempre preso 5 dias, sempre solto 15 dias, tá? André, esse prazo é um prazo próprio ou é um prazo impróprio? É um prazo impróprio, infelizmente, tá? É um prazo impróprio. Se o Ministério Público não cumpre esse prazo, poderá cumpri-lo, poderá praticar o ato mesmo após expirar esse prazo.
Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Então, fica aí então, essa informação importante também, né? Ou seja, questões extremamente importantes relativas a essa circunstância. Sobre essas questões, sobre esse fato, é onde nós devemos observar. Então, se há o inquérito, do recebimento do inquérito. Se existem diligências do novo recebimento do inquérito, conta o prazo de 5 dias ou 15 dias. Não tendo inquérito, quando ele recebe essas informações ou a representação diretamente da vítima, abre-se esse mesmo prazo, né, no caso lá da ação penal pública condicionada à representação. Olha aqui uma outra questão importante, um outro prazo. O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contados da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Então, aquilo que nós vimos no artigo anterior, né, ele pode aditar a queixa-crime? Pode. A qualquer momento? Não. No prazo de 3 dias, quando a ele for dado vista daquele processo. Então, vamos lá. Prazo penal ou processual. Como é que se conta esse prazo? É certo que os 5 dias para oferecer a denúncia constituem prazo processual, mais especialmente, não somente por lidar com a liberdade de alguém, como também porque a regra é específica com o artigo em comento. Tá? Então, é um prazo processual, não é um prazo penal. E aí nós temos que concordar, então, com que o primeiro dia do prazo, aquele que foi aberto vista ao promotor. Então, inclui-se o primeiro dia e exclui-se o último dia, tá? Então, esse é um fato importante. Não é esse o termo inicial, mas o primeiro dia. Então, fica aí também esta ressalva. Importante sempre vocês estarem atentos ali à diferença entre o prazo penal e o prazo processual. Forçar maior impedindo ao fiel cumprimento do prazo. Força maior, vamos lá. Força maior impedindo o fiel cumprimento do prazo. Impondo-se o quinquídio para oferecimento da denúncia de réu preso. Evita-se o cerceamento prolongado da liberdade sem acusação formada. Assim é possível que não, por não culpa do órgão acusatório, mas por qualquer outro motivo de força maior, a denúncia não possa ser ofertada no prazo legal. Se não for a hipótese de força maior, nós temos uma prisão ilegal, e aí o acusado tem que ser posto em liberdade. Provado-se a força maior, tem que se manter a prisão, por exemplo. Corréus presos e soltos, como é que funciona? Tem tanto presos e soltos. Aí o prazo ele é diminuído para todos, né? Aplica-se aquele prazo que não vai causar prejuízo a quem está preso. Então, aí no caso, nessa hipótese, o prazo será de 5 dias para todo mundo. Tá? Então, nessa hipótese, o Ministério Público tem 5 dias para apresentar a denúncia, logicamente, contra todas as pessoas de uma vez só. Desrespeito ao prazo de 5 dias, o que cabe à outra parte, né? Logicamente, que não cumprido o prazo, estamos aí a verificar o constrangimento ilegal, né? E o remédio jurídico para um constrangimento ilegal seria o habeas corpus. Seria, então, manusear um habeas corpus frente a esta ilegalidade. Todo constrangimento ilegal cabe habeas corpus, buscando aí, pretendendo, então, colocar o acusado em liberdade.
Razoabilidade e proporcionalidade. Pessoal, difícil falar disso hoje em dia, tá? No mundo em que vivemos e da forma em que o ativismo judicial vem sendo praticado. Difícil falar sobre esses dois aspectos, sobre estes dois propósitos, né? Que são propósitos maiores, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. Muito difícil. São princípios condutores do prazo processual, principalmente no tocante à prisão cautelar, tendo em vista a inexistência de um período fixo estipulado em lei. Assim sendo, não é possível manter o indiciado segregado às custas da prisão preventiva, sem o oferecimento de denúncia. Então, é fundamental que, para a manutenção de uma prisão preventiva, tenha oferecimento de uma denúncia, porque, do contrário, a legalidade está ali presente. Desrespeito aos 15 dias no caso de réu solto. Vai causar um prejuízo efetivo ao indivíduo? Não, não vai. Tá? Então, aqui se leva com mais proporcionalidade ou razoabilidade. Prazo processual impróprio, que é o que eu disse. O Ministério Público não praticando o ato naquele prazo, pode praticar em momento posterior. Né? Então, esse é um fato. Esse é um fato que nós temos aí que observar, então. Ou seja, a questão de que esse prazo impróprio, o Ministério Público pode até praticá-lo posteriormente. Então, qualquer sanção processual à parte desidiosa, mas apenas disciplinar. Você pode ali imputar ao Ministério Público, né, um processo administrativo contra ele, uma sindicância, por exemplo, contra o membro do Ministério Público. Mas, processualmente falando, ele pode praticar a qualquer momento aquele ato. Devolução dos autos à polícia para outras diligências, inteiramente possível quando ele não está convencido da prática daquele ilícito, né? Então, ou seja, esse é um outro fato que deve ser observado, ou seja, se ele não está convencido, então deve também se observar essa questão. Dispensabilidade do inquérito policial não é novidade. Inquérito policial não é peça obrigatória, não é peça indispensável. Tá? Ele é dispensável se todos os elementos de informação do fato crime estiverem presentes de forma idônea e pré-constituída ali à disposição do membro do Ministério Público. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Aqui é um outro fato também que nós devemos observar, que é o Ministério Público investigar a possibilidade jurídica do Ministério Público investigar, né? Logicamente que existem limites também para essa investigação do Ministério Público, muito questionada, né, o órgão do Ministério Público como investigador também, tá? Mas o próprio artigo 47 diz que é possível, né? Então aqui está dizendo, olha, se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los. Então ele tem que pedir diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Poder de requisição do Ministério Público, ele é ilimitado? Ele é absoluto? Essa é a grande observação que você tem que fazer. Até que limite que o Ministério Público tem, por exemplo, para quebrar o sigilo bancário de alguém, sigilo telefônico de alguém? Tá? Então, esse é um fato. Existem situações, sim, para os quais o Ministério Público não está constitucionalmente autorizado a agir. Então, não é ilimitado, como, por exemplo, dos casos em que somente o juiz pode requisitar determinado documento, porque resguardado pelo sigilo fiscal ou bancário. Então, nessa situação, somente pode fazê-lo por intermédio do magistrado, a quem deve requerer e não requisitar.
a obtenção de prova almejada. É diferente, olha só. Requisição é aquilo em que você pede e a pessoa não tem a opção de negar, tá? Então, o Ministério Público, por não ter essa ação absoluta quanto à requisição de provas e documentos, né, quando se tratar de direitos fundamentais do indivíduo, ele deve requerer ao magistrado, e o magistrado, logicamente, vai analisar aquele requerimento, podendo deferi-lo ou podendo negá-lo. Tá? Então, essa é uma informação importante. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obriga ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Então, olha aqui um fato importante. Nós já vimos que o querelante ele pode dispor da ação penal. É diferente do Ministério Público. Mas o que ele não pode fazer é escolher contra quem processar. Ah, tem 4 envolvidos, mas 2 são meus amigos, vou processar só 2. Não, ou processa todo mundo ou não processa ninguém. E o Ministério Público, observando esse fato, ele pode aditar aquela queixa-crime, incluindo mais 2. Né? E aí o querelante, então, tem a opção de continuar ou de desistir daquela queixa-crime. Então, olha só, o querelante, se ele interpõe a queixa-crime contra um, tem que fazer contra todos. Né? Se perdoa um, tem que oferecer o perdão a todos. Então, é regra geral. Tá? Então, esse é um fato importante também que nós devemos aí observar no tocante à ação penal privada. Então, existe esse princípio da indivisibilidade? Existe, inclusive, para a ação penal privada. E aí, o Noronha diz que pode acontecer de que um ou outro não seja conhecido. Aí tudo bem. Aí não é indivisibilidade. Mas quando vier a ser conhecido, tem que ali, então, aditar a queixa-crime, incluindo este indivíduo. Se não sabia, tudo bem. Se deixou para trás, não pode, aplica-se o princípio da indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Exatamente o que eu já disse para vocês. Se ele renuncia ao direito de queixa, se ele não apresenta a queixa contra um, automaticamente essa queixa não pode ser aplicada aos demais. Então, essa renúncia, se ela ocorre contra um dos autores, a todos se estenderá, a todos se aproveitará, em razão do próprio princípio da indivisibilidade, conforme nós já vimos. Né? E renúncia significa desistir, abdicar de algo. Então, se ele desiste de propor aquela ação penal contra alguém, contra os demais envolvidos, logicamente, esses também serão beneficiados por essa renúncia, que pode ser expressa ou pode ser tácita. O que é expressa? Quando escrita. O que é tácita? Quando a pessoa pratica atos incompatíveis com o desejo de processar alguém. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá, apresenta uma queixa-crime. No outro dia, antes da pessoa ser citada, por exemplo, ela está tomando cerveja junto. E tiraram um selfie e postaram numa rede social, com data e hora. Né? E aí, pela data do protocolo, você vê que a queixa-crime já havia sido proposta, protocolada. Então, essa é uma prova tácita de que não há mais o desejo de processar aquele indivíduo. Né? Que eles já fizeram as pazes, estão lá no happy hour juntos. Renúncia procedimental ou extraprocedimental. O que significa dizer isso? Que a renúncia pode ocorrer tanto durante o inquérito ou durante o processo. Né? Se ela acontece durante o inquérito por petição, o que torna expressa e procedimental. Então, um procedimento de protocolo, de exposição, de que não há mais o desejo de processar aquela pessoa. Mas também pode ser por declaração assinada pelo interessado, fora dos autos, para depois repercutir na extinção da punibilidade. Né? Então, eu vou lá e dou uma declaração para alguém que eu não quero processá-lo. E eu vou lá e processo. É só juntar essa declaração no processo, que esse processo, né, estará extinto por falta de interesse de agir. E aí, nós temos, então, extraprocedimental. Petição no inquérito ou no processo procedimental. Declaração a qualquer outro meio expresso
do não interesse de processar alguém extraprocedimental. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais também para tanto. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro, né? Então, lembrando aí, observando também sobre esses critérios, sobre esses padrões de renúncia quando nós tratarmos aí de menor de 18 anos. O representante renuncia. Quando a pessoa completa 18 anos, ele ainda continua com o direito de queixa pelo prazo decadencial de 6 meses. Tá? Por quê? Porque o representante legal pode ter renunciado a algo que ele não quer, que ele não concorda. E nós estamos também diante de uma renúncia expressa, que é a que tem que acontecer no processo. Legitimidade concorrente para ação penal privada, né? Logicamente que essa legitimidade concorrente é o que diz ali o parágrafo único. Ou seja, não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro, né? O menor pode renunciar e mesmo assim o seu representante legal terá o direito para propor a ação penal privada, conforme diz ali, né? Texto diverso, conforme o nosso Código Civil. Então, esse dispositivo não encontra mais aplicação após a edição da Lei 10.406 de 2002. Por quê? Porque o maior de 18 anos ele é plenamente capaz. Então, se ele desiste ou ele propõe, o seu representante legal nada mais tem a ver com isso, né? O texto do Código de Processo Penal, conforme nós vimos, era aquela hipótese onde a maioridade era aos 21 anos. O Código Civil reduz a maioridade para todos os atos da vida civil e penal para 18. Então, o disposto aqui do parágrafo único, peguem aí a sua canetinha vermelha e risca ele, né? Não precisa riscar tudo, vamos riscar só o que precisa, peraí. O que nós temos que riscar? Então, em vermelho não vale mais, tá bom? Olha só. Representante legal do menor de 18 anos não privará do direito de queixa. Aí aqui. Você vai grifar daqui para frente só. Aqui não existe mais. O que está em vermelho, então, foi derrogado pelo Código Civil de 2002. Não existe mais. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Aqui nós temos um fato interessante. O querelante perdoa todos os querelados. Aí um querelado diz, não, eu não aceito o seu perdão. Eu vou ficar até o final do processo e vou provar minha inocência. E depois eu vou provar, né, que eu sou inocente, que você sabia que eu sou inocente e vou te processar por calúnia. O querelado é obrigado a aceitar o perdão? Não. Então, todos aqueles que aceitarem, beleza. Se alguém recusar, o processo continua para que este tenha o direito de provar ali a sua inocência. Então, o perdão não é obrigatório, né? Ele pode ser concedido pelo querelante e os querelados devem ser consultados, né, para que aceitem, demonstrem que aceitem ou não o perdão. Agora, e se o perdão é concedido, se essa renúncia ocorre antes da citação, aí tudo bem, aí não tem que se consultar o querelado, até porque ele não foi citado, até porque ele não tem conhecimento, ele não tem ciência que esta ação penal tramita contra si, tá? Então, a necessidade da aceitação do perdão só ocorre após a citação. Limite para a concessão do perdão. Pessoal, isso aqui é óbvio, né? Eu posso conceder perdão a alguém até antes, ao momento imediatamente anterior ao trânsito em julgado. Então, até o momento anterior ao trânsito em julgado, o perdão pode ser concedido e aceito. De nada vale o perdão após o trânsito em julgado, ou seja, de forma ali imutável aquela decisão. Indivisibilidade da ação penal. Já tratamos também deste tema, né?
Desejando perdoar um dos agressores, a todos tem que ser dado a possibilidade do perdão. Incomunicabilidade do perdão em relação aos ofendidos, é o oposto. Imaginemos que nós temos um agressor e 3 vítimas. Uma vítima perdoa o agressor, as outras também têm que perdoar? Não. Né? Depende delas, depende da vontade individual das vítimas. Então, no caso oposto, se uma vítima perdoa, né, esse perdão não se estende às demais vítimas, aos demais ofendidos. Então, tem que ser uma manifestação expressa de cada um deles para que o perdão possa produzir os seus efeitos jurídicos. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Lembrando, mais uma vez, o Código Civil, ele reconhece como maior de idade apenas o maior de 18 anos. Né? Não tem mais nada a ver essa questão de 21 anos. De 18 a 21 é maior de idade. Então, não tem mais nada a ver. Representante legal não age, não representa mais ninguém maior e capaz que tenha mais de 18 anos. Não há necessidade de representante legal. Então, fica aí também superado esse artigo. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo, aí já muda a situação, muda. Ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Então, maior de idade, tendo algum tipo de deficiência mental, né, ou estando a pessoa enferma e não podendo ali, de forma consciente, livre e consciente, externar a sua vontade, se houver alguma colidência de interesses, o juiz vai nomear um curador especial ao enfermo ou ao doente. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, mais uma vez esquece isso, observar-se-á quanto à aceitação do perdão. Não tem mais menor de 21, pessoal, só tem maior de 18, ou menor de 18. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Às vezes a pessoa não pode ali estar presente ou manifestar sua concordância. Né? Então, o perdão pode ser aceito por meio de um procurador, alguém que tem uma procuração específica que lhe autorize a aceitar o perdão judicial concedido. Procurador com poderes especiais, já falamos sobre isso. Artigo 56. Apelar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto do artigo 50. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Então, posso tentar provar de todos os modos que a pessoa já me perdoou de algum modo. Tá? Uma questão importante que nós devemos observar é que indenizar a pessoa pela prática de um ilícito não tira dela o direito de processar você criminalmente. O ressarcimento por um dano causado pela prática de um ilícito não tira de forma tácita o direito da vítima, do ofendido, em processar criminalmente o seu agressor. Tá? Então, quando, por exemplo, a pessoa for lá para pagar uma indenização pela prática de um crime que cometeu, por exemplo, um crime de trânsito, ele tem que pagar e falar, olha, eu quero uma declaração de que você não vai me processar criminalmente, que você renuncia ao direito de queixa, né? Porque, do contrário, você paga a indenização e continua correndo o risco de ser processado criminalmente. Prova da renúncia, todos os tipos em direito admissíveis. Artigo 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que seu silêncio a importará na aceitação. Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Então, ou seja, olha, fulano está te perdoando, você aceita? Tem 3 dias para manifestar. Passou 3 dias, não manifestou, perdão aceito. E aí extinta a punibilidade.
declaração expressa ou no caso do silêncio do querelado. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Né? Então, se as pessoas vão lá fora do processo e fazem um acordo, é importante que todos assinem, o querelante, o querelado e seus respectivos procuradores, para que, quando ocorrer a juntada no processo, aquilo fique ali, então, autorizado o juiz a julgar extinta a punibilidade. Então, as pessoas também não podem assinar um acordo como esse, estando desacompanhadas de seus advogados. Mais uma vez, o Código Civil diz como maior de idade toda pessoa maior de 18 anos. Pessoal, próxima aula, vamos continuar aqui no artigo 60, slide 69. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo ok, professor. Pessoal, maravilha então. Não havendo perguntas, agradeço imensamente aqui a presença de todos vocês, doutores, doutoras. Tenho que confessar aqui que eu já estava com saudade das nossas aulas. Vejo vocês e vejo toda a turma, então, semana que vem, na nossa aula. Fiquem com Deus, um forte abraço e até semana que vem, pessoal. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, pessoal. Um abraço.